negócio tá louco, né? Tá louco. Vocês viram que começou já. Os efeitos específicos. Começou já com os efeitos. Tenso, Sobre o né? que nós vamos falar Ficou hoje? até clima tenso aqui agora, né? Ficou, todo mundo ficou meio quieto aqui em silêncio. Hipertenso. Meu Deus. Daí, tudo certo? O Banana cara? não se atrasou não, Marcelo. Ele tava Se só atrasou? cuidando dos efeitos especiais ali. Eu tava fazendo os defeitos especiais. Os defeitos Quando especiais. eu vi, ó, especiais. as luzes piscando e gente chorando. E é isso aí, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Proseada Cast. Hoje a gente vai falar sobre teorias da conspiração. Nossa. Ai. Terra fértil pra imaginação, hein, pessoal, também. Falando em teoria da conspiração, o Marcelo, um grande abraço pro Marcelo, meu amigo lá do Correio. O Marcelo, não vou contar, né, Marcelo, que foi você que soltou uma grande frase lá, que eu semana passada tava triando umas cartas lá pra galera. Aí triei pra um, triei pra outro, mas aí não deu tempo de triar pro resto. Daí ele olhou assim, todo mundo lá reunido, e ele falou assim: ô Banana, bem que você podia fazer o meu, né? Na hora ele puta que eu pariu. Mande um salve aí, Virso. verdade. É o Clóvis Guetem. Salve, Clóvis! Virs, tamo aí, né? Na atividade. Então, falando em teorias da conspiração, vamos começar já Não, barulho. tinindo. Vamos começar Conspirando. já. Não tem. Conspiração. A gente falar em teorias da conspiração, não tem como a gente falar da pandemia do coronavírus. Coronavírus. Esse vírus que surgiu a princípio lá na China, né? De um animal, enfim, não é 100% preciso ainda, mas que também tem a teoria aí que foi um vírus criado em laboratório, não é, Banana? Exatamente, é uma teoria, né? É uma das. Uma das. das teorias. É importante que o pessoal que está nos acompanhando estar ciente de que nós não estamos afirmando, estamos levantando Isso. hipóteses, teorias que tem aí na internet, que as pessoas comentam e coisas que a gente às vezes até custa acreditar, mas que tem um certo fundamento, né? Bem, isso aí. É. Um abraço pro Tato lá que tá ouvindo nós, Tateando, né? assistindo, né? Tá lá. A Elaine também. A Elaine. Elaine, Nós, o o Banana, Tato vai vir contar a umas Larissa, histórias pra nós. os- Vai vir aí. E já pra gente começar aí, você acha que esse vírus, o Covid, ele seria criado em laboratório? Porque, por exemplo, uma coisa muito estranha que soa pra mim é que ao mesmo tempo que surgiu lá na China, fora algumas coisas que a gente vai falar de redução populacional, esses temas assim, além de ter surgido lá na China, foi o único país que conseguiu crescer, né? após em meio- a pandemia. Em meio a essa a aparição Conseguiu desse controlar vírus. rápido também, né? Conseguiu controlar rápido. Lá, Estão vivendo acho que normal, faz um né? ano que não aparece, não tem morte sobre. Não, um Por- ano não por- faz, porque daí um ano fiz agora aqui, Fez, né? fez. Então... Não, pra Hoje, nós, né? Fez pra um nós ano. fez Não, hoje que mas eles começou- tiveram, no final do ano, eles tiveram mortos ainda. Só que... E aí. E o mais engraçado é que foi o país que mais transportou máscara e esses equipamentos de proteção individual aí Tudo, em né? meio à pandemia. sabe que Além das vacinas também da China, né? Sinopharm e Sinovac, as duas empresas, uma estatal inclusive, né? A Sinopharm é a empresa estatal da China que vende, né, a vacina também para outros países, né? sim. Assim, ó, acreditar é coisa talvez de maluco em tudo que a gente vai falar, mas não acreditar também talvez seja coisa de maluco. Eu costumo dizer assim, cara, qualquer teoria, o cara diz assim, mas é loucura pensar isso. Depois de Hitler, o que Hitler fez? Exterminou com 6 milhões de judeus, cara, e outros, né, Sim, sim. raças, enfim. Tem filho que mata pai que mata filho. Tem cara roubando dinheiro de respirador enquanto um monte de gente tá morrendo. Então, isso tem. Então não dá pra duvidar. Assim, ó, é loucura e chega a ser estranho você pensar que tem gente que se presta a isso. Mas na história existiram vários que fizeram coisas nesse naipe.
Sim. Então não dá pra dizer que não pode, que é impossível. Pode. E a gente não é civilizado ainda como a gente acha que como a gente pensa que é. Ainda, infelizmente, o ser humano não é totalmente civilizado. É civilizado conforme a sua conveniência. Se tocar de mexer no bolso, o cara perde a civilidade. Se deixar de tocar no poder, o cara perde a civilidade. Ele mata até a mãe. Sim. Infelizmente é assim. Então eu digo assim, é possível? É. Loucura, mas é possível. E esse negócio do coronavírus é muito simples assim, ó, da teoria que eu li. A China é o país mais populoso do mundo. Sim. Certo? Lá eles têm um controle de natalidade, tem uma lei lá que você Sim. tem que ter no mínimo, no máximo 2 filhos, né? A partir disso, a partir disso você tem que pedir. Caiu, né? Caiu isso aí já. Caiu, Não mas tem tinha, mais. não tem mais, mas tinha. E eles querem controlar. Não tem mais onde botar tanta gente lá. Aí, de repente, esse vírus, ele aparece na festa de fim de ano, na festa do Ano Novo Chinês, que é diferente do nosso, não é na Sim. mesma época. Uhum. Na festa de Ano Novo Chinês, onde, além de todo aquele povo que já tem lá, teriam turistas, pessoas de vários lugares do mundo. Olha, estratégico. Uma data onde teria muita gente. Sim. Num local onde tem estação de trem perto. Onde tem um mercado público, onde tem um grande fluxo de pessoas. Essa estação lá de trem que saía para vários pontos ali também da China. Cara, é loucura? É, mas não é muito armadinho, assim, não parece muito arquitetado aquilo, porque assim, tudo No coincidência. mínimo estranho né? É no mínimo Mas estranho. eu fico pensando assim, se eles... Tá, Wuhan, que é a cidade que foi Wuhan, né? o epicentro da doença, o início de tudo, não é uma das cidades mais populosas da China. Não. Seria melhor, não é uma cidade Não é. turística também. Pequim seria mais, Sim, seria mais. e é muito mais turística do que Wuhan. Então, dentro dessa teoria de que do ano novo, enfim, por que não começou em Pequim então? Sim, também. Né? O estrago seria muito maior, talvez para eles ficaria aquela questão Talvez mais para não ficar tão sustentável. evidente também, né? Não, Sim. mas olha a Porque o Wuhan tem o concentração quê? de 2 pessoas. milhões de pessoas? Não, é 11 milhões. Nossa, eu chutei Claro, baixo. só que a proporção de Wuhan para É quase São Paulo. Pequim é uma diferença muito grande, né? Sim. Mas eu não duvido porque, cara, tipo, a China é um país comunista fechado, né? A gente tem... na verdade, a China é um comunismo meio diferenciado, né? É um troço meio diferente, assim. É comércio, indústria forte. É diferente do comunismo que a gente vê, que a gente viu já na história, né? Então, tipo, Venezuela, Cuba, que são países assim que tem esse viés de comunismo, sofrem muito mais do que a China. A China é uma potência mundial, né? Então, é diferente, embora tenha tudo isso. E uma coisa que me chamou a atenção de sair de lá, eles têm dados controlados. Tipo, chegou a uma altura ali, eles tinham, enquanto os Estados Unidos, Brasil tinham milhões e milhões de casos, lá tinha 85 mil casos só. Ou o que aconteceu? E a população é muito maior, a densidade demográfica é muito maior lá na China. Então a chance de se espalhar lá é muito maior. Muito maior do que aqui, né? Sim. Eles Inclusive o Juan falou uma coisa que faz muito sentido aqui. Se fosse dessa forma, eles teriam feito na Expo Centro, né? Que aí tem bastante muito mais. aglomeração. Tem Muito bastante Começando pela aglomerante. Mas Voltando ao assunto, né? Eu acho que, por exemplo, assim, me faz, no mínimo, achar estranho é estranho. que aonde surgiu a doença já tinha uma espécie de controle para aquilo. Já tinha controle, digo mais, eles construíram um hospital em 10 dias. Por mais que eu trabalho com construção civil, já fazem... Eu ia falar, 5 você é anos. arquiteto, quanto tempo leva para fazer um projeto? Cara, para você fazer um projeto de um hospital, demora. Porque o hospital tem uma... Ele é difícil de fazer. Primeiro porque tem isolamento, ainda mais doença viral, que se tem que ter isolamento. Tem a questão de isolamento, tem a questão estrutural, enfim, de
que eles ergueram, tipo, Projeto blocos, elétrico, né? projeto de tubulação de Claro que oxigênio. gás, numa né? situação de Tudo. emergência, talvez eles possam ter ignorado algumas coisas dessas aí, mas mesma coisa, Não. mesmo assim, é Não, mas difícil de qualquer maneira, cara, se pensa em 10 dias. Dizem que eles já tinham esses blocos prontos, né? Que é uma prática que eles têm já de construtiva lá. Não, eu Mas até de qualquer maneira, como que eles vão interligar tudo tipo, para funcionar? Sim. Sei lá Viu? quantos leitos lá. eu tava pensando nisso. Aí Eu que até é- entendo que os países, os centros de inteligência de governo, como tem o Pentágono, eles devem ter alguma coisa lá, um projeto de socorro à população, né? Quando Sim, acontece uma sim. coisa assim, claro, a gente sabe que deve ter lá um hospital de campanha já meio pré-armado, uma estratégia de guerra, uma estratégia para N tudo, né? situações, para tudo. Só que é muito estranho, que nem É diz o muito Vitor. estranho. É um projeto para uma coisa, agora você fazer um negócio daquilo tudo adaptado em 10 dias, de uma forma tão Não, perfeita, E não foi tudo aproveitando ensaiado. espaço. Porque no Brasil, quando se fala em hospital de campanha, que aqui é hospital de campanha, eles armam estrutura em estádio, ginásio, pega um centro de ginásio. eventos, né? tudo meio que preparado. Na China não, eles pegaram um terreno, E construíram. terraplanaram É. tudo e construíram ali em 10 Não, dias, E- cara. e as Uma máquinas, coisa tudo, que- tudo disponível, né? Não, e Maquinário, tinha claro, 50 tá máquinas. Pode ser que pra nós é estranho porque a gente vive no Brasil. A gente né? vive no país da sim, gambiarra. sim, Pode sim. ser isso, né? Só que 10 dias, cara, no que eu tô pensando, cara, é muito difícil, sabe? É aí, muito complicado. é aí que compra essa ideia da teoria da conspiração. Porque são coisas que não. A matemática ela é perfeita. 2 e 2 são 4. E Sim. ali tá. Esse tipo de coisa dá 5. Aí você comenta, não, mas não Ih, fecha. Sabe? Não fecha. E daí assim, de repente aparece um médico lá que achou da onde surgiu morreu. e morreu. E daí É. apareceu uma enfermeira que foi lá e deu com a língua nos dentes e. Viu, você com a sabe mulher, que essas cara. coisas só acontecem lá na China, cara. Tudo que é doença acontece, começa na China. Gripe aviária na China. Gripe suína. Só o ebola aqui não. Não, mas tipo essas doenças tipo virais assim, não digo nem na China, mas naquela região asiática lá. Não se ouve, surgiu um vírus no Chile, aqui no Chile. No núcleo tritículo, É, não surge. não surgiu, cara. não- Mas assim, eu digo mais, eu vou além nisso. Por exemplo, assim, H1N1, que era gripe suína, Sim. popularmente conhecida. Aham. O ebola que surgiu também, mas não teve muito. O É. ebola é. E aqui no Brasil o vírus rebola. O povo se lascando, morrendo. O povo Não, só mas festa. onde eu quero chegar é que se a gente for levar em consideração isso tudo que a gente tá falando, pode ser que seja considerados alguns testes e que talvez não foram bem sucedidos aí. Tem E essa aí teoria, eles né? vão Tem, encaixando, tudo. né? Por exemplo, assim, tem um infectologista em São Paulo, é infectologista que fala? Isso. Sim, né? Que ele diz que o coronavírus é um grande teste. Coronavírus. É um né? grande Não. teste. Mas As só de coisas olhar que pra estão cara dele, acontecendo você já desanima. por causa do coronavírus, eles são um grande teste. Inclusive, ele Sim, diz sim. que o pior vai ser em 2023 ainda. Né? Aham. Não é nem 2022, nem agora. E que não a gente é tá nem o vivendo. mesmo vírus. E não é nem o mesmo vírus. Aí eu custo acreditar. Aí, sabe? É a mesma coisa que eu te falei hoje. Quando o cara vem com data pronta, diz, em 2023 vai acontecer. Cara, o cara ele é adivinho, entendeu? Como é que ele vai afirmar Ou que não. em 2023 vai acontecer uma coisa? Tipo, ele tá prevendo alguma coisa? Mas aí. Quem entra fez a os teoria- Simpsons foi quem então? Mas aí, O cara aí veio não tudo. entra, aí entra aquele negócio que eles falam da agenda global, agenda 2021, agenda 2023, agenda 2020. Tem algumas coisas que eu vi em alguns outros vídeos que pode ser muita coincidência, mas assim, coisas que estavam lá desde da década de 80, então e os caras previram lá para 2020, 2019, quantidade de pessoas na Terra. Sim, Tem uma sim. entrevista, cara, batata, assim, na mosca. Então Só que, cara, Aí já entra a questão de nova ordem mundial. Ah, não, só né? que assim, vamos Illuminati. pensar. A questão do vírus que o cara falou lá, 2023 vai ter a grande pandemia. Vai exterminar 2 bilhões de pessoas. Essa é a teoria do cara. Tá, o cara já sabe quantas pessoas vão morrer. O vírus, que é o H5N1, que ele diz que é esse o vírus que vai matar.
Então, tipo, o cara, ou ele é infectologista ou ele é um adivinho. Sim. Tá mais Mas- pra um adivinho do que um infectologista. Sim. Como é que o cara vai saber que, tipo, vai prever que vai acontecer isso, entendeu? Com um vírus que, Sim. sabe? Mas se você Não, mas vê... e a teoria dele também é que o Covid seria um grande teste Sim. pela questão de, assim, os governantes falar para você usar máscara, para você ficar em casa, e como ele fala nesse vídeo, pelo menos 50% da população mundial obedece isso. Uhum. E aí já dá uma base para eles saber até onde eles podem ir, para daqui para lá na frente, assim, ó, o que ele fala é que vai chegar num ponto extremo, isso tudo, que aí vai surgir um cara e que ele vai falar assim, ó, tem a solução para isso e vocês vão ter que fazer isso. E o povo, de tão desesperado que vai estar, ele vai acatar, que seria a nova ordem mundial, né? Um só governante, no caso. Apenas um líder, uma Apenas um única líder. moeda, uma única língua. E os caras vão armando, né? Inclusive a soltura do Lula tá ligado a isso. Nossa! Cara, você sabe que eu Ô, sou- companheiro, eu não sabia disso, não, mas você tá falando, eu não vou dizer que não, porque vai, né? Cara, eu acho que essa questão de nova ordem mundial, de tipo governo único global, de sabe, dessas paradas, eu acho que é um pouco viagem, assim. Sinceramente. Eu sou, tipo, eu dou risada. Tá, pode ser que daí chegue lá, começa a acontecer as coisas e eu vou dar, tipo, quebrar a cara, mas até então eu custa Não. muito acreditar. A vantagem, o único povo que vai ter vantagem se tiver uma nova ordem mundial são os palmeirenses. É, que daí Eles Eles pode não vão poder começar- participar. poder Uhum. par- É verdade. É. Viu, mas me diga uma coisa. Nossa, banana, vocês isso é que bom tão- em criar, que são, em criar piada assim. que são mais criar tipo, banana. das teorias, vamos pensar. Qual que é o plano principal, assim? Né, essa teoria, o plano da nova ordem mundial é o quê? Me explique, então, que eu quero entender. Daí vamos debater aqui. Vou fazer as perguntas. O banana vai me ajudar aí. É redução populacional, Tá, é você ter um líder só, uma pessoa que manda no mundo inteiro. sim. As pessoas vão ser submissas a esse governo, né? Serão implantados chips e tudo mais. Tá. Que mais, banana? É assim, ó, repetindo. É uma Isso, teorias, não é o que a gente. Não, Mas tá é que- Não é o que eu afirmando saio você. falando por aí, ó. Não, os senhores estão chamando de louco, E até os retardado. outros são malucos. E a gente é mesmo, mas Não, eu não- enquanto é isso. Não, é assim, ó. Esse negócio da teoria da nova ordem mundial é implantado aos poucos. Por exemplo, eles vão colocando tudo aos pouquinhos. Tudo que tem no nosso dia a dia, a própria questão da fala. Por exemplo, tudo que a gente diz, a linguagem, a gente fala português, mas a gente é constantemente moldado para ir aos pouquinhos falando inglês. Sim. Reset, stop, dar play, outras coisas, fake news, home office. Tá, mas aos esse tipo de pouquinhos. coisa, deixa eu te perguntar. E também não se deve à indústria? Tipo, que a indústria desse Claro. tipo de coisa, basicamente, Exatamente. historicamente, culturalmente, americana também. Sim, Então, mas eles querem, mas Tem aí que isso tá, também. é aos poucos, Tá. aos poucos, na teoria, tá? Aí, então assim, uma única língua. A gente fala assim, ó, a língua inglesa não é a língua predominante no mundo no sentido de quantidade de povos que falam. sim. Não é a língua inglesa, mas você vai... prática, assim, ó, você assiste a Fórmula 1, qual que é a língua oficial da Fórmula 1? O inglês. Ah, daí nas Olimpíadas eu acho que tem o francês também, né? O que é? São duas línguas, mas a que prevalece é o inglês. Tá. Mas Ah, nesse caso, vamos dizer assim, O que é que você falou antes? Da Olimpíada, antes foi da da Fórmula 1. A maioria dos pilotos e das televisões são ocidentais. No Ocidente, a língua mais falada é o inglês. Não, tudo bem, mas é a língua oficial. Tudo Sim, é a sim, língua sim. oficial. Mas é a língua mais Tem- falada no é. Ocidente, porque Sim. a Fórmula 1 surgiu no Ocidente. Não, Também. tem explicação. Tá. Isso são teorias e Vamos tem as lá, explicações. É importante colocar isso para ter Não, já tô com já os tô dois fazendo lados, contraponto mas é aqui. importante, né? Tem que botar o contraponto até pra gente pensar, Olimpíadas também é. né? Mas assim, tudo gira em torno. Qual é o país mais rico do mundo? Os Estados Unidos. Por enquanto é. Por enquanto é. Quem controla tudo? É os Estados Unidos. Vão pedir pinico para quem? Para os Estados Unidos. Os caras saíram daqui do Brasil, inclusive o atual presidente foi lá pedir pinico pro presidente dos Estados Unidos.
Tudo é em torno dos caras, assim. Essa ideia da nova ordem mundial tá centrado lá. Aí tem grupos Tá. por trás, organizações secretas, aquela Pois história. essa questão das organizações secretas que um pouco me deixa. Porque se fala assim, do caos, de instaurar o caos pra vir um cara e dizer não. Entendeu? Dá E o aquela povo fica quebradeira dependente. geral, Uma regra um de colapso três, financeiro, toda essa questão. Tá, isso que eu queria entender. trocar a ordem pelo caos, né? Tipo, trocar a ordem pelo caos, o que que é? Mas essa É Aí que vem da ideia dele de fazer o povo chegar ao extremo Aham. de não ter mais pra onde correr, tá desesperado, né? Pra chegar um cara e falar que tem a solução. Aí vai ser de fácil aceitação dessa pessoa. Entendi. Mas pra o caos acontecer, vai ter que acontecer tipo uma quebradeira também. Mexer no financeiro, não vai? Vai, mas aí que tá, Tipo, as lockdown, empresas essas paradas assim. maiores, tipo, Sim. quebrar. Eles querem que você fique Desemprego. comendo na mão deles. E hoje, o que a gente também não percebe, aí não é uma questão de teoria, é uma questão Tá. de fato. O que é a tática da política? Que é uma tática usada desde o Império Romano. É dividir o povo para conquistar. Você divide o povo, enquanto o povo está brigando entre si, os caras estão lá enchendo os bolsos. E o povo não percebe. Sim, sim. E é isso que está acontecendo. Acontece aqui, acontece em qualquer lugar do mundo. Vamos dividir o povo, vamos instaurar o caos, depois a gente faz o que pinta e borda, e depois o povo vem e come na nossa mão. Porque eu falei assim, não é de sopetão, não é igual o Hitler fez, chegou e matou e acabou. Não. Eles vão aos pouquinhos, vão comendo pelas beiradas, isso na teoria. Vão por aqui, por ali, vamos colocar uma única moeda. Tem o real, tem o euro, tem o peso, tem o dólar. Não, vamos unificar. Como é que vai fazer isso? Aí você pega o Facebook, Microsoft, que eles têm todo o cadastro. Por que hoje tudo você vai fazer alguma coisa? Tem que ter um cadastro, um e-mail, tem que ter um não sei Sim, o quê. sim. Aí você vai entrar no Instagram, você entra com o Facebook. Tudo é reconhecimento facial. Os caras vão fazendo um cadastro mundial justamente para ter controle Tá, da população. mas uma questão é assim, ó. Primeiro se fala de governo, você falou de governo. Diz, governo mundial, governo dos Estados Unidos, tá. Só que vai precisar ter o caos. Muita quebradeira. E já tá Tá, correndo, Microsoft, Facebook, Amazon, os caras mais fortes também vão quebrar. Eles vão perder dinheiro. Você acha que eles vão, tipo... Não, vamos perder dinheiro agora. Se eles já não estiverem vão fazendo aceitar, parte do cara. plano. Viu? Não, eles não vão aceitar. Você acha que eles vão perder dinheiro agora? Se eles não estiverem Não, fazendo parte do viu? plano. E depois aí- não vai ter concorrência depois? Viu? Mas Entendeu? aí entra aquela outra situação que eu falei, que a gente falou outro dia, que esses caras que têm dinheiro, os que têm dinheiro, não tô falando dos caras que acham que tem Eles vão perder dinheiro. vão perder, mas assim, os caras são irmãos. Tá, só que Não é nós, eu ferrado, sim, eu Os entendo. caras são irmãos. Só que você ia gostar de perder, tipo, bilhões? Ninguém gosta. Até mesmo os caras vão perder bilhões. Tipo, acontece alguma coisa, o Lula agora se tornou elegível. Já, tipo, a bolsa já despencou, o dólar subiu, entendeu? Qualquer coisinha, daí instaura o caos no planeta. Todas as empresas vão, tipo, talvez uma empresa ou outra que ainda fique por ter... Cara, mas a maioria vai... Sim, claro, Então mas você assim, acha que esses caras vão querer? Tipo, Não. o Jeff Bezos, que é o homem mais rico, o da Tesla lá. Você acha que eles vão querer, tipo, o próprio carinha da Microsoft, o Mark Zuckerberg, são os caras, tipo, eles têm os dados. Mas eles vão querer quebrar, tipo, eles vão querer perder dinheiro, mesmo que sejam irmãos, sejam não sei o quê? Não vão perder, cara. Mas eu acho que não perde. concorrência. Eu acho que não não perde. perde. A questão é que Mas, homem do Os céu, caras- vai perder. A maior riqueza do mundo é o conhecimento. Isso ninguém nega. Informação e conhecimento são as duas Mentira. coisas mais valiosas que existem. E esses caras têm acesso a tudo isso. E controla. eles podendo passar isso Tá. pra alguma entidade, alguma coisa assim, não sei, Uhum. isso gira milhões, bilhões, Sim, trilhões, sim. que a gente nem Mas sabe pra- que circula mas por aí. assim, ó, Você fez um A contraponto população... interessante. Não, é eu isso também aí. tô fazendo... Claro. Eu tô sendo o cara do contraponto. Mas assim, É o ó... advogado do diabo. Vamos... Não, vocês que são, eu sou... Mas, tipo, nessa questão, nesse contraponto principal,
Daí todo mundo vai quebrar, todo mundo vai ficar desempregado, vamos dizer assim, grande parte desempregado, não tem dinheiro para nada, que daí é o caos. Daí essas empresas vão vender o quê? Tecnologia para quem? Vão dar de graça pro povo de novo? Para eles vender mais de novo? Ou o governo vai pagar? Vai todo mundo morrer de fome? Entendeu? Não tem, tipo, como é que essas empresas vão sobreviver também? Mas por isso que eu falei, que é Vai o aos governo poucos, injetar até pra dinheiro. Mas é para isso que, aí que eu disse. Eles estão implantando aos poucos para ver como é que a população reage, como o mercado reage, para ver como pode ser feito. Eles não vão fazer de sopetão, agora eles vão matar todo mundo. Não é. Não, mas é que que eu acho uma coisa eu acho uma coisa muito entendeu? estranha, porque sempre se fala disso. Nova ordem mundial, vai ter um governo único e tal. As coisas acontecem e desacontecem sempre, sabe? Então, se fosse para acontecer, já tinha acontecido, eu acho. Não, pode, mas é que aí que você falou, já teria acontecido, mas não aconteceu, porque não é uma coisa simples de se fazer. Tá, mas aos poucos, justamente justamente de quem? Eu tô pensando, porque uma pessoa vive 70 anos, daí ela morre. Sim, mas assim... Você foi as ideias. Mas assim, daí por exemplo, nós, se a gente fosse coisa. milionário, não que a gente tem ética, a gente tem uma questão moral e cristã. Sim. É uma mensagem a zelar. Nem todos têm. Mas assim, os caras têm dinheiro, mas eu vou deixar pros filhos, pros netos. Não necessariamente o cara viver de 100 anos vai aproveitar. Só que vamos pensar assim, ó. O cara que era o cabeça de tudo lá. O Rockefeller lá, sei lá. Os Rockefeller. Daí é o cara que controlam. Sim, era o cara que tinha mais dinheiro, que é o que tinha essa visão. Só fazendo uma analogia, assim, um estudo, assim, meio por cima. É esse cara que queria e tinha essa ideia. Daí nasceu o filho dele. Daí o filho dele já não era assim, entendeu? Porque de pessoa para pessoa já muda. Não é porque é filho que vai ser igual. Vai ser. Todo mundo é assim. Nasceu o cara, não, mas eu já não quero mais isso aí, entendeu? Já vamos pensar diferente, vamos, quem sabe, fazer outra coisa, entendeu? Então, tipo, de uma geração para outra já vai mudar, tipo, já muda tudo. Viu? Mas aí... tudo mas aqui é alguma coisa arquitetada para que seja aos poucos e para poucos. Né? Não é à toa que as 3 cabeças duras aqui falando sobre isso não vai dar em nada. Mas, coincidentemente, quem falou isso e viralizou, e foi ao público, tipo, né? Que teve informações relevantes sobre isso, acabou sumindo do mapa, misteriosamente. Acabaram, né, aparecendo morto. Mas quem? Foi o médico da China, a enfermeira que o Banana citou. Não, mas isso é do vírus, né? Tô dizendo dessas questões que a gente isso tá falando agora. Isso é um exemplo, as coisas. Quando o cara dá com a língua nos dentes... Mas o empresário chinês lá, como é que é Alibaba? Da Alibaba, saiu no Fantástico. O cara simplesmente sumiu, daí de repente apareceu. O cara falou alguma coisa que alguém não gostou. Só que essa questão do vírus, assim, ó, era mais, se for uma coisa arquitetada, é mais um plano da China. Para ganhar dinheiro, para se tornar a maior potência. Claro, eles ganharam. Tem no planeta, quando estourou o coronavírus, que fechou tudo, os maiores acionistas do mundo foram eles. Agora, essa questão ali, por que eu falei no começo? Depois de Hitler, não dá para duvidar. O cara nem alemão não era. Ele chegou numa Alemanha ferrada e entrou na mente de milhões de alemães. E fez o que fez. Sim, sim. Tem os caras da Ku Klux Klan, tem os caras Sim. Os caras entram na mente dos caras. E esses caras que tem essas teorias de nova ordem mundial, de ser fechado, eles também têm os seguidores deles. E eles vão tentando. E aquele negócio, os caras têm dinheiro, eles estão preparados. Se quebrar, eles estão nadando na grana. Não é pra nós. É igual os caras que acreditam que o governo aqui hoje é pros empresários. Os caras entendem errado, é para empresário, não é pro dono da loja, o dono da farmácia, é para empresário ferrado. É pro Silvio Santos, é pro dono a dona da Magazine Luiza, não é pro bananinha coitadinho. Os caras dizem, eu tenho uma lojinha, é para ajudar os empresários. Cara, não seja trouxa, não é você, é os grandes empresários, dono de grandes lojas, a Van, entendeu? E os caras são assim, é entre eles, não é entre nós. Então, o que eu digo, é teoria? Não é de se cravar.
mas tem fundamento. Não. E assim, ó, teoria na no fundo Geórgia tem um tem fundamento. fundamento. Na Geórgia existem pedras, se eu não me engano, são 10 ou 6 pedras guias com 10 tópicos. Tá lá, é só pesquisar. E um deles diz assim, que a Terra precisa ser, a população mundial precisa ser reduzida para no máximo 550 milhões de habitantes para que a própria população viva em harmonia com a natureza e seja sustentável. Tá, e quando Tá foi lá. escrito isso? Isso faz alguns anos. Alguns bom. anos. Tá. E é grupo. E é grupo fechado. Não é, nós lá, os amiguinhos Chegar lá e participar. Não, mas e se eu... Vamos supor que... eu tenho um grupinho de pessoas ali. Nós vamos fazer uns troços aí. Vamos deixar no meio do mato aí. Os caras daqui 30 anos vão descobrir. Sim, mas algum louco vai lá e Os vai caras comprar estão ideia. planejando aí, ó. Então, entendeu? Tem lá 6 troncos guia lá no meio no mato, lá no rapa lá. Não, e outra, tá lá não quer dizer que vai acontecer. Não, Uma isso coisa é- eles querer, outra coisa Porque é acontecer. tudo é teoria, né? Então, Tudo é se teoria. vai acontecer ou não, se tem... Cara, porque eu sou um pouco cético, por quê? Não, e desde tem que criança- ser, tem que duvidar, não pode Desde acreditar em criança eu tudo. vejo essas coisas aí. Dizem que o vidente viu não sei o que lá e vai acontecer no ano de 2000. Ano 2000. Já começamos aí, né? O mundo vai acabar em 2000. Daí, teve gente se matando, gente, Sim, né, ficando louco criando em 2000 bunker, que o mundo ia estocando acabar. comida. E todo mundo ia a TV falando e aquele negócio lá só ia vir e acontecer. E o mundo ia acabar. E não acabou o mundo, né? Tá. Daí depois ia acabar em 2012. E o mundo vai acabar de novo aquela folia. Daí vai indo, se perde. Então eu sou muito cético nisso porque eu desde cedo via. O Sim. vidente previu que vai acontecer um tsunami lá não sei onde. Daí não acontece o tsunami. Entendeu? Por isso, cara, quando o cara fala em data, assim, em 2023 vem uma pandemia com H5N1. Eu falei, vá pro inferno. Não, mas em tudo Já na tamo vida, fudido aí que Deus. tudo na vida é dessa forma. Por mais que, por exemplo, assim, você tá fazendo alguma coisa e tem gente acreditando nisso que você tá fazendo e é de verdade. Aham. Mas sempre vai aparecer outra pessoa no meio disso, tipo, inventando algumas Sim, coisas. sim. E algumas pessoas que te seguem vão pra essa pessoa. Mas essa pessoa não tá nem aí com nada. Mas tem gente que acaba acreditando. E não vai ser Acredita, diferente também sempre vai ter um louco que vai falar Sim. alguma coisa, vai ter gente Sim. que vai acreditar. É. Teve aquele caso do cara lá que era, sei lá, aonde que foi, eu só lembro por cima da história. Que o cara tinha uma seita lá, um negócio, e falou, todo mundo vai ter que se matar aqui, tomar esse negócio que Sim. todo mundo morreu. Só o cara que não, acho. E é por isso que eu falei, existem as teorias. Tem gente que faz essas coisas e tem gente que compra A ideia. mesma coisa que a gente falou aquele dia como é que é o nome das marcas dos ETs lá? Que eles fazem no... Os agroglifos. Agroglifos. Que teve casos que não tiveram Era o explicações, peãozão como lá. teve casos que era o cara que... armado, que- desenhava. Cara, tem muita coisa que os caras falam aí pra, sabe? Sim. pra dar Claro. uma- Agora, assim, ó, uma coisa é no mínimo, e daí serve de alerta. Eu sou meio... Vocês sabem que eu sou meio do contra nessa questão de tecnologia. Tenho até certo ponto e tem limite para isso, para mim. Mas eu digo assim, tudo é muito bonito, tudo muito, muito legal. Olha, meu smartphone, eu converso com você, nós, vós, eles, e todos conversamos ao mesmo tempo. E a vida segue, tudo muito legal. Só que é assim, gente. Aí, de repente, os caras já começaram com implantar chip, porque ali vai ter o código do cartão de crédito. Você chega na porta, em alguns países já é assim. O cara passa a mão na porta que tem o leitor, ele não precisa mais carregar a chave. Legal, eu não vou perder a chave, não preciso carregar dinheiro. Mas é aí que mora o perigo. Parece muito bom? Parece. Mas até onde isso vai? E, de repente, se isso aí realmente, eu estou dizendo, se isso realmente for já um tópico disso que a gente está falando. De repente o cara está com chip aproveitando daquele benefício, mas daqui a pouco o cara é controlado. O governo quer saber onde você está? Como é que eu vou controlar? Tá no chip. Em quem que a gente bota chip hoje? No gado. Quem é dono cachorro. No cachorro. Para quê? Para saber onde que tá.
E daí assim, ó, ai, que legal, vou botar chip. Tá, bote, cara. Cada um sabe. Cara, isso aí é mas meio... tem limite e a gente tem que ter... meio paia, na verdade. Não, mas é Não, um exemplo. É porque tá longe da nossa realidade isso Mas ainda. está acontecendo. Na Austrália tem mas gente chipando, na Suíça... Uma coisa que a gente conversou esses dias. Tem uma tecnologia chamada algoritmo. Uhum. Sim. E essa já está implantada, e já está entre nós. A gente até fez um teste curioso ontem, sim. funcionou. Ontem fez o teste. É, mais ou Funcionou. menos. A minha caixinha JBL que eu queria comprar ainda não apareceu ali pra mim. É, mas notebook, Mas a o gente falou notebook e tudo falou, mais. sim. Tênis. Uhum. Esse negócio do celular e ficar escutando você, Acho isso que aí ele é sabe fato. porque eu já tenho uma caixinha da JBL, então. Daí ele sabe, nem vou oferecer porque você já tá comprou, de então migué. não vão. Não, adianta. Não, mas é que. E essa tecnologia, ela existe e já está implantada. E ela sabe muito mais de você do que você mesmo. Ela sabe que horas você dorme, que horas você acorda, onde você anda, do que você gosta. Mas tipo, eu que não uso despertador. Não sabe que hora que eu acordo. Talvez saiba, Talvez porque não, todo é. desbloqueio do celular é facial. É. A primeira é. coisa que você faz quando acorda é pegar o celular. Não é, Tá cara. vendo que eles não dão ponto sem nó? Não é. Ele não sabe, eu digo que ele não sabe. Ele pode adivinhar ali, mas... Não que seja Não, exatamente... mas isso é uma coisa que já tá, que a gente usa, enfim, e que é no mínimo curioso, né? Toda essa questão. Comando da de tecnologia. voz. Comando de voz é um negócio que no mínimo você tem que ficar desconfiado. Pra atender por exemplo, assim, pra eu te chamar e você me olhar, você tem que escutar. Você tem que estar escutando. Sabe o que eu penso isso? Quando fala, a câmera do teu celular tá te filmando, o celular tá te gravando, tipo, tá te ouvindo, o Alexa lá tá te ouvindo. Eu fico pensando, Alexa tá, é uma cantora? mas tipo, alguém lá do outro lado com um fonezinho que nem o Vlad aqui, ó, falou isso aí, ó. Entendeu? Não, mas não é É essa que- questão. Não é eu que vai ter penso alguém assim, me Não vai ouvindo. ter alguém plantado mesmo, 24 porque horas por dia nem te a olhando. gente Sim. vai na zoeira. Sim, Tem sim, alguém sim. lá olhando lá, ó lá, vai tomar banho Fantástico lá. mundo de Bob. Tudo que fala. Ó, seu lá, você pelou agora, vai tomar banho, ó. Tô precisando malhar, hein? Tio tá lá assistindo. Não que tenha alguém monitorando isso o tempo todo, mas é que pra ter o controle, entendeu? E o controle aí me surgiu uma outra situação que aconteceu no carnaval do ano passado ou retrasado. Lembra que lá na Bahia eles colocaram um negócio de reconhecimento facial no carnaval pra ver os malandros e tal, pra tentar pegar bandido? Eles fizeram. E funciona. Ah, legal, pra pegar bandido? Muito bom. Mas não é só pra isso. O que aconteceu agora? E isso aí entra pro pessoal que é revoltado com o STF. Não teve um deputado que falou mais do que devia, lá os caras prenderam? Não falou mais que devia, ele falou que pensava. Não, que pensava. Eu falei num sentido assim, Sim. figurado, né? Não que se devia ou na não. ideia A deles, ideia dele, ele aqui no tava Brasil errado. você não pode falar Não mal pode- de presidente, Eu não já pode passei falar por mal isso. de Eu dei minha juiz. opinião num negócio lá e quase me ferrei. É, isso sabe? aí, cara. Mas é assim, esse negócio de reconhecimento não é só pra pegar bandido. Às vezes a pessoa de bem tá tão de saco cheio com a situação, como é o que tá acontecendo e não é de hoje, não dá pra dizer que é só por causa do coronavírus, não, de sempre. Que o cara vai lá e taca a boca no mundo com razão, aí um cara do STF lá diz, mas quem que é? Daí o cara entra na internet, não sabe o teu nome, porque de repente você fez um perfil fake lá, mas daí o reconhecimento te conhece. Opa, vamos prender o carinha porque ele falou. Tá vendo? É aí que eu falei do negócio que eles não dão um ponto sem nó. Eles vão fazendo a tecnologia pro bem e para o bem deles também. Não é só pro bem do povo. É para o bem da conveniência deles. Então, tudo a gente tem que dosar e tem que ver até onde está indo. Porque senão daqui a pouco a gente está sendo chipado igual gado e vivendo dentro do estábulo. Não no sentido literal, mas... Cara, eu acho que tudo tem limite, né? Sim. E é uma coisa que, claro, como a gente falou no início, não é a gente afirmando isso, são teorias, mas que deixa a gente no mínimo intrigado Tá, e o chupacabra? com isso. Do nada, já o chupacabra. Tá, e como é que é o lobisomem? Como é que é a história? Viu? E os Aí, Illuminati? teria que ter um- E a maçonaria? Teria que ter um E episódio os- pra cada coisa, né? Porque teoria de conspiração vai longe, cara. Vai longe. Agora, falando em maçonaria, tinha dois rapazotes assim jogando bola, lá perto da maçonaria, da loja maçônica lá. Aí, de repente, o que será que faz aí? Será que matam gente mesmo? Será que matam bodes e ficaram naquela, né? E, o que vamos fazer? Chutaram a bola lá pra dentro do lote da maçonaria pra ter um motivo pra entrar lá. Sim.
Aí disse que um piá foi lá e... deixa que eu vou lá. Pulou o muro. A hora que ele pulou o muro, assim, viu a porta da loja maçônica aberta, foi lá dar uma espiada. Pegou a bolinha e começou a entrar e olhar. E lá, de repente, saiu 2 irmãos maçom lá. Ah, você veio espiar, então, sem vergonha. Venha cá. Diz que os 2 pegaram e fizeram o 60 folha do piá. Fizeram o piá chorar. Aí disse que deu uns 15, 20 minutos, o outro que ficou lá pra fora e nada, já tava preocupado. De repente pulou o piá lá. Primeiro foi a bola, né? Pulou o piá tudo suado, assim. Chegou lá, assustado, assim, assustado. Aí o amigo dele falou, e aí? Descobriu o que tem lá? Como é que é? Ele disse assim, não posso contar, virei maçom. Vai, variedade. Essa piadinha aí é boa. Bah, mas eu tava vendo hoje também essa teoria. Daí eu, sabe, um pouco do... A gente tava conversando aí dessas questões de nova ordem mundial, de teoria da conspiração de tudo, de extraterrestre, que na verdade acho que vai ser o tema da semana que vem aí, acho, né? Mas eu tava vendo uns vídeos lá, cara, daí puxei, eu já não sou muito das teorias da conspiração, né? Eu sou bem cético. Eu também. Daí eu falei, vou ver então aqui, né, os vídeos, né? Daí o Thiago Lima foi ver os vídeos do cara lá. Daí eu, não vou ver qualquer vídeo, né? Vou ver os mais vistos. Sim, os interessantes, né? Não, vou ver os mais vistos. Porque assim, ó, tem uns bem legais. Aí tem um que ele foi falar do Gugu. Não, pera aí. Eu fui ver os mais... Peguei assim, vou ordenar por ordem dos mais vistos. Daí coloquei lá o porquê Gustavo Lima falou essas coisas no dia da sua separação. Deu, essa não me chamou a atenção. Daí o segundo vídeo mais visto lá era... Louro José foi sacrificado, tipo, foi um sacrifício. Daí o cara falando, o Louro José, ele fazia parte de uma seita, não sei o que, e daí ele foi entregado ao sacrifício. Falei, cara, não, assim não dá, cara. Não dá pra acreditar. Por isso que eu não vejo. Daí eu já abandonei ele, falei, cara, vai. Não, é que é o que acontece. Desse canal do Louro José, cara, o Louro José, velho. Agora outras coisas. Agora o negócio porque ele tem uns vídeos bem interessantes, só que o que acontece? No canal dele só ficou esses vídeos paia. O vídeo dos caixões da FEMA, os caras falando de coisas assim mais sérias, foram tirados do ar. Ele tinha outro canal que era o Desperte. E tinha assim, cada vídeo 150 mil visualizações, 100, 120, 90. O que tinha menos tinha 50 mil. E o cara, ele mora em São Paulo, ele tava toda hora mudando de endereço. Ele não tem nenhum endereço fixo. Ele vive de aluguel, porque toda hora ele tem que estar mudando, porque os caras começam a perseguir ele. Tá. Por que persegue? Tá, mas quem que persegue ele? Ou será que... Eu pergunto, eu faço outra pergunta pra você. Ou também é mentira, parece. Eu ia falar isso. Pô, o cara tá inventando umas histórias, tipo, pra ganhar, tipo, credibilidade também. Entendeu? Sim, claro. Porque às vezes ele fala cada besteira. Tá, ele fala cada besteira lá que o cara, eu comecei a ver lá e falei, viu? Não, é por isso que eu falei. Eu larguei assim, ó. Não vou nem ver isso aí, porque, cara, por isso que eu disse começou no início, assim... não dá pra você acreditar que é maluco e se não acreditar também é maluco. Tem que ter sim, mas daí eu pensei, que credibilidade que tem um cara largar e dizer que o Louro José foi um sacrifício. Daí a justificativa lá é que, daí pegando-os lá, fizeram a pesquisa, daí teve um dia lá, o Dia de los Muertos lá no programa da Ana Maria, fizeram, enfeitaram com uns... E daí o cenário tava cheio de mensagem subliminar. Falei, cara... Uma mulher lá, decoradora, foi lá montar lá e fez assim, não é mensagem subliminar, dá pra ver que é, tipo, sabe? Sim. Colocou umas caveirinhas no negócio. Daí passei um pouco pra frente, vou pular essa parte aqui. Daí ele fez uma tatuagem da, sei lá, rosto da filha dele, assim, com aqueles negócios, tipo, mexicano, assim, caveira mexicana, aquelas coisas que tá meio na moda, assim. Daí ele foi entregue ao sacrifício, não sei o quê. Falei, cara... tem umas coisas que eu acho que vou parar. Mas o fato dele ser perseguido também se encaixa nisso aí. Porque, por exemplo, assim, também. Ele falar mal da Anitta, vai ter os fanáticos da Anitta lá que não gostam disso. Sim, mas falar mal do Bolsonaro, falar mal do Lula. Tá, mas isso aí é um cara que... Fala mal todo mundo. Um cara que fala mal... Mas é que ele não tem tanta audiência também. Se for ver um canal, o canal dele tem 360 mil seguidores. É que canal grande hoje... Hoje, o Thiago Lima.
Mas É. quando era Desperto já tinha 1 milhão de seguidores. Eles Sim. barraram o canal e ele teve que reabrir. Só que o cara falar assim, eu tô sendo perseguido. Tá, é fácil o cara mudar de cenário e dizer que se mudou de casa. Não, claro. Pra ganhar exatamente. credibilidade, dizer, não, os caras estão perseguindo porque existe alguma coisa por trás. É por isso que é bom que você falou do contraponto. Tem que ser realista, não dá pra. Não, só não, assista eu e acho que acreditar é em muito tudo. mais fácil o cara... Porque se você pegar os vídeos dele do começo ao final, é o cara com a música pesada lá, assim, ó, ai, isso aqui, ai... Não, e ele fala bem. Cara, ele pra ele falar, fundamento. pra ele afirmar o negócio que ele afirmou, assim, eu falei, cara, ele tá afirmando então que o Louro José foi um sacrifício. Ele Deu- afirma, a gente levanta ideias. Cara, aqui, ele afirma. afirmou que o Louro José foi um sacrifício. Daí eu falei, cara, o cara teve um infarto, cara, que não queria morrer, que cara que quer morrer, não quer se entregar pra morrer. Daí ele colocou uns áudios que o Louro José, que o Tom Veiga, já queria, tipo, deixar de ser Louro José, já queria sair. Não, só por isso que ele queria sair, então, que eles mataram, porque ele queria deixar de fazer o papel do papagaio no programa da Ana Maria Braga, teu. Aí eu falei, pelo amor de Deus, cara. Ah, tem coisa que sai fora do... Viu, cara, mas... sai. E daí eu fui ver os vídeos mais vistos. Tipo, do Gustavo Lima tinha 500 mil Que visualizações. ele fala do Gustavo Lima, né? Que ele fala por que que o Gustavo Lima falou essas coisas no dia da separação dele. Uhum. Eu nem me chamou a atenção. Falei, nem vou ver. Daí eu fui ver do Louro José, que, o título já era pesado, tinha umas 400 mil visualizações. Daí falei, vou ver isso aqui. Daí tá, falei, pelo amor de Deus, cara. Daí fui ver depois a sequência, assim. Daí é só vídeo, tipo, assim, sabe, Anitta, não sei o que, só os famosos. Eu acho que Falei, falta assunto, eles começam a falar qualquer besteira, porque daí. tipo, quer largar vídeo todo dia. Sim, Entendeu? não tem o que Mas falar, assim, tipo, a gente às vezes... às vezes. Mas, tipo, por exemplo, os primeiros, do primeiro canal, que era o Desperte, que ele fala dos caixões da Fema, que é aí, que é aquela história da teoria da conspiração, que daí, opa, isso aí já tem um porquê, isso aí talvez... Porque quando ele E é falou- real, e porque é uma coisa que ele fala... ele tem que comprovado, tem tem, imagem, né? tem vídeo, tá lá. Que ele mostrou os caixões da Fema no início de 2019. Daí ele falava, né, no vídeo, mas o que? Eles estão esperando uma terceira guerra mundial, um extermínio em massa, uma doença que vem para varrer, caixões assim que cabem 3, 4 adultos dentro, deitados juntos. Um caixão de acrílico, não sei, né? Enfim. Você olha, parece uma salgadeira gigante, mas cabe 3, 4 adultos. Isso começa em 2019. Final de 2019 começou a pandemia na China. Para nós chegou praticamente a primeira morte dia 17 de março do ano passado, faz um ano. E daí você pensa, poxa, mas o cara falou disso aí, e daí de repente veio uma pandemia e começou a morrer gente feito louco. Aí você pode ser maluquice, pode ser só coincidência, mas pode ter fundamento. Mas aí é Tem aquela essas história, duas você chegar e questões, né? cravar que isso realmente... Não, aí é a outra questão história. do Louro José ali. Não, mas aí eu acho que falta assunto, daí fala qualquer coisa. Ele falou cara. do Gugu, porque o Gugu foi queima de arquivo, o Gugu não sei... Cara, o que o Gugu ia falar? Eu pensando, sabe o que é? Essa é uma teoria que eu vi, que eu escutei já, e os caras fizeram na zoeira. E leram isso, era uma matéria que eu não sei se era de repente esse cara que tinha feito o vídeo, ou se era uma matéria. Mas a teoria era a seguinte, que o Gugu, ele foi você uma leu, queima de ainda bem que arquivo não da faltou China. luz, né? O Gugu foi uma queima de arquivo da China, porque ele tinha descoberto o esquema do coronavírus. Daí eu tive que rir. Mas, tipo, existe a matéria, e daí a matéria dizia assim, que o Gugu tinha ido pra China, feito lá e uma matéria lá, enfim, e daí, não sei através de quem lá, ele tinha descoberto o plano chinês lá, a ideia do coronavírus, e ia, tipo, divulgar. Daí ele morreu um pouco antes da pandemia, né? Final de 2019 ali. Novembro de 2019. Já tinha começado a pandemia na China, acho, e ele diz aí a teoria que ele ia abrir a boca, né? Falei, mas o Gugu, cara... Aqui, ó, Daí os caras falaram assim, vamos esperar ele subir na escada, arrumar o ar-condicionado. Não, o médico, aquele outro médico da China, falar, morreu, beleza. Não, cara, o A Gugu, enfermeira, velho. mas o Gugu, o que tem a ver o Gugu? Pois é, cara? daí o Gugu Foi lá ia colocar o abrir a pretinho boca. amarelinho e mataram o cara. Sim. Agora daí você foi. Meu Deus. É que é o que eu falo, tem umas coisas que são meio loucuras, assim. Agora, esse negócio de teoria da conspiração, o que vocês acham a respeito do Paul McCartney? Essa do Paul McCartney, cara, eu acho que é uma grande besteira, na verdade. O povo que não sabe, que tá acompanhando,
A teoria é que o Paul McCartney, que tá hoje aí, é apenas um sósia de talento do verdadeiro Paul McCartney, que teria morrido lá na década de 60. No começo da banda. No começo da banda, que inclusive a capa dos Beatles atravessando a faixa ali do pedestre na Abbey Road, Uhum. que simbolizaria o funeral do Paul McCartney. Se você vê na imagem, o Paul tá descalço. E daí eles têm, na teoria que na Inglaterra o morto é enterrado de paletó e descalço. E que daí, então, se criou muita coisa em cima. E daí disseram que acharam um sósia muito parecido e que também tocava baixo, e que também era canhoto. E criaram essa teoria em cima. Engraçado que era tudo igual, né? Tudo igual. O cara era muito igual. Muito igual. Talentoso igual. Cantava porque igual, o Paul dente McCartney era um torto, baita. Uma voz igual. O dente era torto igual, a voz era igual, o tio era igual. E daí o outro morreu. Né? Ou às vezes. É que assim, ó, É que a nem simbologia do Sim. disco, ela pode ter essa simbologia. Sim, pode E daí eles querer dar uma inventaram ideia, né? pra dizer que o tio morreu. Só É. porque talvez nesse do disco que eles estão atravessando a rua lá, Faixa. que tenha tudo isso, seja representando isso. Talvez uma Sim. morte, um renascimento, enfim. E daí fizeram a capa do Sgt. Peppers, se eu não me engano, que Uhum. tem os Beatles, tem várias pessoas, né? E daí tem embaixo, assim, um negócio com flor, como se fosse um arranjo de flor de velório. Sim, ela é todo flor, todo Flor, florido, e né? que é o desenho de um contrabaixo, assim, virado, como se fosse canhoto, e ele simbolizando o enterro do Paul Mas McCartney. ontem eu fui ver essa aí também Os caras lá. queriam matar o Nós Paul. tava conversando, tava lá. Só que daí eles falaram, ó, é canhoto. Mas daí Tá pra direita. era uma destro. guitarra, parecia uma guitarra, que é bem parecido, né? Sim. Mas virado pra direita. Daí eu falei, pô, aí já matou, né? Pá. Sim, aí que tá, os caras E não eles era falam- só o baixo de flor, tava tudo flor, Tudo com flor. flor. Então, tipo, sei lá, cara. Mas aí tem também a capa do disco Danger, se eu não me engano, do Michael Jackson, Danger- que é cheio de Danger, simbologia. Sim. E tem uns números lá que o pessoal relaciona com tudo, né? Tem várias questões assim que aí levam, né? Por exemplo, tem a teoria que o Michael Jackson não morreu. É, Inclusive o Michael Jackson, ele era um grande... Como é que pode dizer? Ele ia contra a nova ordem mundial e contra os Illuminati, né? Tem muita letra dele não... que fala indiretamente sobre. Sim, sim. Tipo as letras na ditadura. Que eles Sim. não podiam falar, mas indiretamente eles falavam. mas a questão, tipo, do Michael Jackson e do, tipo, até mesmo do Elvis Presley, que até hoje eles falam que o cara não morreu, Cara, isso, tipo, tem a autópsia do cara. Tipo, pode ser armado? Pode. Mas tem a autópsia do cara. Tipo, É que aí entram os Entendeu? fãs que não aceitam também. a morte do cara e começam a criar. aquela história do cara lá do Spook House, que tem um canal lá que trata de espiritismo, trata de outras coisas que ele fala. Daí pergunta pra ele, tá, mas e o Michael Jackson morreu? Que daí ele diz que ele sabe, assim, ele enxerga, enfim, sente lá se o cara tá ou não tá, enfim, daí também é outro assunto, a gente vai ter que falar uma hora. Mas daí o cara, ele fala assim, ó, eu não falo sobre gente famosa. Tipo, tá, mas por que ele não fala? Porque ele não sabe ou... Na hora que vai, o processo Cara, eu não rola falo um porque dia. daí... Justamente Porque por isso. daí, porque os fãs daí não sabem. Daí... Tem uns que não aceitam e tudo mais. É loucura. Tem umas coisas que são bem loucuras. A própria marca de grandes empresas, por exemplo, a Coca-Cola. A teoria da conspiração, se você pega... Aí, isso a gente já viu e parece mesmo. Mas daí, se é o que a gente lê, é diferente. Mas se você lê a Coca-Cola de trás pra frente, você lê Alô Diabo. Tá, mas em Parece. inglês, como é que tá escrito daí? É coque, né? Daí não tem nada a ver, né? Daí não tem nada a Daí ver. não tem nada Mas a ver. no português Coca-Cola, se você lê realmente de trás pra frente, Aham. parece Alô Mas Diabo. aqui Alô Diabo é só em português, daí se for Sim, em só outro... em português. Mas tem lá. É que o diabo é português, né? O diabo. É brasileiro. Não sei, mas o diabo é o pai da gambiarra. O brasileiro é o Tem pai várias, existem Não, várias teorias da conspiração que a gente pode conversar, mas isso levaria Nossa. horas e Várias horas, horas. né? Tem a da logo do Bradesco, Uhum. né? Tem Tem sobre o 11 de setembro, aí teoria 11 do de 11 de setembro setembro tem até já entra o George Bush, já entra Pentágono, já entra... Nossa, Cara, sabe aquela mano. teoria, eu tava vendo, a teoria que
que os aviões que atingiram as Torres Gêmeas não eram aviões. Eram hologramas. Eram hologramas. Holograma. E, bah, cara! E como é que tremeu tudo e fez aquela, tipo, Que eram sabe? bombas que estavam plantadas dentro dos edifícios e quando o holograma foi lá, eles detonaram as bombas. Não, mas isso eu vi e não seria do holograma. Acontece que as Torres Gêmeas elas foram projetadas para impacto de avião. E só o avião batendo lá não bastava para derrubar. E aí tem vídeos que no momento que o avião bate, em algumas janelas das torres aparecem alguns clarões. E aí ninguém... Pode ser um curto-circuito, estourar de repente e fazer aquele clarão? Pode. Pode ser bomba também colocada lá Sim. para Agora, ajudar na... uma coisa que me deixou intrigado quanto a isso, que eu disse, que me deixou intrigado, não seja verdade. Os caras mostraram os Boeing, tipo, da onde pegou pelicano, assim, o bico de um Boeing, tudo torto. Por causa da pancada que deu num pássaro. Aí, no vídeo do 11 de setembro, o bico do avião atravessa o prédio e sai intacto do outro lado. Me deixou intrigado isso. Tá, Não, mas não saiu intacto, né? Esse eu não vi que saiu intacto. Não, É, uma parte eu não dele, vi. eu tô dizendo com a Não, não, pancada. eu acho que Não, daí viajou. intacto não. Uma parte da imagem que pega, acho que ele, que não, cara, acho tem um que- pedaço que sai o bico assim e dá pra ver, mas Cara, eu acho que não. é assim, eu não acredito que isso ali Eu seja acho Pode que ser é o o escombro e a... primeiro é, onda. é. Nenhum prédio no mundo é projetado para impacto de avião. Não existe isso, cara. Ele pode até suportar um tempo, a tensão, o calor de uma explosão, mas ele não vai suportar um impacto de um avião de, sei lá, tava cheio de pessoas com combustível, sei lá, pesa seus 300 Toneladas. 300 não sei quantas toneladas lá, né? 500 toneladas, Não, não, 300 mil toneladas. é tipo um troço muito absurdo. Quanto pesa um avião? Ele tá viajando. Não, eu sei, isso aqui eu viajei agora, mas é tipo, era um avião, pesquisa aí, mas o impacto disso num edifício daquela altura, já tá, o prédio do lado não ia cair. Em torno de 640 toneladas. Nossa, 640 Aí varia toneladas. de combustível, É, de bem pessoas. legal. É que foi um Boeing, atingiu a primeira torre, demorou pra cair, Sim. toda aquela demora, enfim. O prédio em si, as Torres Gêmeas, elas tinham tipo um contrapeso, um negócio em cima lá, que era pra ajudar nessa questão de tipo balanceamento do prédio. Então, aquilo ali também ajudou. Quando rompe a estrutura por baixo, aquilo, claro, tá pesando para o prédio não ficar tão... Pesou ali e você foi. Então, já desceu. O prédio do lado não ia cair. Não ia cair. Por mais que tenha tido aquela impacto embaixo do outro caindo, a força do impacto, né? Não ia cair. Ele só caiu mesmo. Primeiro que abalou primeiro, né? Dá aquela abalada, mas ele não ia cair. Talvez ele ficasse, tipo, eles interrompessem lá, ou ficassem sem usar o prédio, né? Por causa de alguns danos. Mas o outro vem em seguida e já derruba também. Tipo, ele tem uma certa resistência, Sim. o prédio. Mas não que ele fosse suportar uma pancada de um avião de 600 e tantas toneladas. 300 Tipo, mil, chegando como a eu falei. quantos por hora? Tipo, cara, é um impacto assim que não tem explicação. Inclusive teve um que era pra atingir o Pentágono, né? Sim, Mas eles conseguiram derrubar. Tem até um filme. Aham. Tem até um filme, Conseguiram derrubar a Ele- tripulação, né? Acho que eu não lembro se é tripulação ou se passageiros eles ali. conseguiram brecar lá o cara lá, terrorista o lá, terrorista. É, os passageiros que conseguiram, né? Ah, e aí sim. caiu num sítio, se não me engano. Caiu. Cara, é que quando acontece tipo, dá um acontecimento assim muito catastrófico, sempre vai surgir uma teoria. Claro, claro. Sempre Porque vai os ter. Estados Unidos queria isso mesmo, para poder invadir o Afeganistão, por Foi causa a vingança do petróleo, do terrorista lá, o Osama Bin Laden, Enfim. cara, aí tem várias... Mas, nosso podcast vai terminando por aqui. Teremos com certeza outros falando sobre outras teorias, porque um só não é o bastante, como vocês puderam ver, né? Não, nem porra, né?
Mas a gente vai conversar sobre isso ainda muitas vezes pra frente, óbvio. Não vamos também deixar muito seguido pra não... Não, até porque nossa nossa ideia aqui é mais rir do que chorar e falar de coisa ruim. Hoje foi muito sério. Exatamente. Saiu uma piadinha no meio. Então foi muito sério. Vai sair um sorteio aí da Chocolates Brasil Cacau no nosso Instagram. Agradecer o pessoal da Chocolates Brasil Cacau aqui de Curitibanos, que tá dando esse apoio pra gente. Páscoa Não mais saiu Brasil, semana mais passada, recheio. como a gente tinha dito, porque muito longe da Páscoa ainda, mas agora, amanhã então, ou hoje, esse episódio vai sair hoje na sexta-feira. Participem desse sorteio, né? Vai estar lá no nosso Instagram a foto oficial para você compartilhar e marcar seus amigos, seguir também Chocolates Brasil Cacau aqui de Curitibanos. Valeu, galera, um abraço, agradecer o Vlad aí que suportou nós mais essa aí hoje, né? Isso aí, Vlad. Valeu, Isso, Banana, vai valeu, dar pra semana que dormir, vem né? nós vamos estar aqui de novo com um convidado, né? com o convidado. convidado. Agradecer vocês, o convidado tá assistindo ali. Assistindo aí. Agradecer a galera. E teve gente que falou ali que a Elaine falou que o cachorro do Tato é um ET. Tem um ET. Viu? Teoria da conspiração. Teoria da O conspiração. Fábio estava ali falando também da febre amarela nos macaquinhos aqui em Curitibanos. Sim, sim. Tomar cuidado. Tem uma teoria que, antes de terminar, tem a teoria de que a morte é só uma invenção da mídia, né? Pra vender caixão e coisa. Sim. Isso aí. Tem. O Vlad louco. tá no meio. Tá no meu. Ô, louco. O Vlad é o cabeça. Mais uma teoria, ó. Falou, rapaziada. Agora, o negócio, eu falei do Marcelo, eu sacanei antes, eu contei, não devia, mas o Marcelo, quem precisar arrumar uma máquina de lavar, um micro-ondas, um ferro, uma batedeira, qualquer coisa, só procurar aí nos comentários ele, o Marcelo, e que ele arruma qualquer coisa. Ele faz se ele o teu. conseguir, é claro. Se ele conseguir, ele faz o teu dele. Daí eu faço dele, porque ele pediu. É isso aí, rapaziada. Valeu, um Abraço. abraço, até a próxima. Fumos.